A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo para mais uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Hoje, enquanto você aprecia esta bela vista, eu quero que você ouça um pouco da palavra de Deus. Medite um pouco na palavra de Deus, pois muitas das vezes nós nos esquecemos desse Deus maravilhoso que nos guarda, que nos livra, que nos protege de todo mal. Sabe, Jesus é muito maravilhoso, Jesus é muito poderoso, Ele é muito misericordioso por estar te dando mais uma oportunidade de vida hoje. Então aproveite o tempo que você tem para ler a palavra de Deus. Meu nome é David Araújo de Oliveira, eu sou recém-convertido, eu me converti eu aceitei Jesus verdadeiramente no dia 2 de novembro de 2023. E desde ali eu percebi que a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque Deus abriu meus olhos no encontro com Deus. Foi lá que eu aceitei a Jesus e foi muito bom aquela experiência que eu tive, né? E realmente foi muito bom ouvir muito mais da palavra de Deus, ouvir, conhecer mais desse Deus maravilhoso que me protege, que me guarda, que guarda eu, você. Eu confesso que eu não gostava muito de ir para a igreja. Eu realmente não gostava de ir para a igreja nada. Eu não gostava de ir para a igreja, não gostava de orar, de ler a Bíblia, de jejuar. Jejuar nem passava pela minha cabeça, sabe? Eu não gostava de culto. Eu amava quando o culto acabava, tipo, eu sentia aquele alívio, sabe? E isso era o que o inimigo fazia em mim. Até que um dia em 2022, na verdade em 2019, eu tive um sonho com arrebatamento. E não era o arrebatamento que eu conheço hoje. Era um arrebatamento totalmente diferente. E mesmo assim, sabe, na minha mente, aquilo era o fim do mundo. E aí eu acordei desesperado. E ali eu acho que foi a primeira oração de manhã que eu fiz na minha vida, sabe? Eu acordei orando ali com medo. Só que mesmo assim não lia a Bíblia, mesmo assim, né, continuava sem ir pra igreja por amor. Eu fui pra igreja era um domingo naquela época. E minha mãe, né, minha mãe sempre tentava falar, filho, lê a Bíblia, filho, vai orar e tal, né. Na brincadeira, às vezes ela falava, vai orar, você tá precisando ler a Bíblia. Mas assim, ela realmente falava, me alertava, sabe? Era Deus usando ela. Minha mãe é pastora, meu pai também. Eles sempre tentaram me educar dessa forma. E não só para eu ser uma pessoa boa, né? Não só para eu ser um bom servo de Deus, mas para também ser um bom ser humano, né? Porque a palavra de diz, instrui o teu filho no caminho que ele deve andar. Então por isso que nesta noite eu quero lhe falar. Nessa noite não, sinto muito. Nessa noite, nessa tarde, manhã, que eu tô acostumado a pregar na igreja, né? Mas independente de quando você está ouvindo essa palavra, eu quero te dizer que Jesus te ama muito, que Jesus tem uma chance para você. E passou um tempo, eu já não tava mais orando, da forma que eu orava. E aí, né, eu decidi que eu não ia mais orar e tal, parei de orar, praticamente. Cansei de orar, praticamente, naquela época. Aí passou-se o tempo, passou-se 2 anos e chegou 2022. Foi nesse ano que minha mãe, um dia, trabalha, né, até hoje, num comérciozinho, né, esse comércio é da minha prima. E ela trabalha na frente, porque na frente vende pastel, bolo, essas coisas, e ela fica lá, né, auxiliando. Não só lá, nem dentro também no mercado, enfim. E aí, um dia ela tava lá, né, e aí ela ouviu um barulho estranho no céu. E esse barulho que ela escutou no céu, tipo, ela falou que parecia um avião, mas não era. Tinha um pessoal escutando uma caixa de som ali perto, mas também não era. Sabe, ela não sabia o que era. E aí ela falou, eu tava sentado no sofá na minha casa, né, deitado, e ela falou pro meu pai, e eu ouvi tudo.
Nesse momento eu morri de medo, era uma quinta, eu fui pra igreja, porque na igreja a gente tem culto terça, quinta e domingo. E eu decidi ir lá, né? Aí eu decidi ir na igreja, foi daí que eu comecei a ler a Bíblia, tudo por medo, tá, gente? Vocês percebem que eu sempre ia por medo, eu nunca ia por amor. E aí teve um dia em que eu estava... A minha mãe falou que eu ia pro encontro com Deus e tal, né? Ia ser no encontro com Deus de 2022. Só que aí, nesse mesmo ano, né? Só que aí eu acabei não indo pra esse encontro. Eu acabei ficando em casa com a minha irmã, mais velha. E aí eu não fui pro encontro e tal. Só que aí passou-se um ano, 2023. E foi nesse ano que Deus realmente abriu os meus olhos, realmente. Tava ali eu no pecado, tava, né, vivendo de qualquer forma. Não orava mais. Eu não lembro se eu orava nessa época ainda, lia a Bíblia, mas eu só sei que eu tava, tipo, não era crente. Crente eu não podia ser. Nem crente eu era. Eu não era cristão, muito menos crente naquela época. E aí, passou-se o tempo, tava abandonando o pecado, tava tentando. Até que teve uma campanha na minha igreja. E eu decidi o seguinte: eu, a partir de agora, não vou faltar mais nenhum culto. Vou nessa campanha, vou lá, vou participar, vou todos os cultos, terça, quinta, domingo, terça, quinta, domingo, terça, quinta, domingo, toda semana. E aí eu fui indo todo dia, né? Isso era em outubro e tal, né? Era só a entrada, né? Daí eu já tinha decidido já o meu caminho já. Já tinha largado o pecado e tudo mais. E aí eu decidi ir pro encontro com Deus. É que eu tava na dúvida, que eu queria também ficar em casa de novo. É que até que foi legal, né? Queria assistir filme com a minha irmã e tal, ficar em casa. E aí com isso, eu queria ficar em casa, sabe? Só que aí, eu tava muito na dúvida. Eu vou pra esse encontro, não vou, não vou. E aí, um dia eu tava sentado na escada da minha casa. Eu tô conseguindo ver a escada daqui, da onde eu tô gravando esse áudio pra vocês. Eu tô conseguindo ver a escada daqui, um pouco dela. Que, sabe, nessa escada, eu estava chorando na dúvida se eu ia ou não. E até que o Espírito Santo desceu sobre mim e me falou: eu quero te entregar algo neste encontro. Eu não sabia o que era, mas ele falou que queria me entregar algo. Então eu decidi ir. Eu decidi ir pro encontro. Chegou o grandioso dia. Sexta-feira, no encontro com Deus, eu fui, né, lá. Primeiro dia, a primeira palestra da noite foi uma bênção, né? Foi uma palestra normal. E aí, né, eu fui lá, dormi, amanheceu o sábado. E aí neste sábado foi quando mudou minha vida. Teve a palestra da manhã, eu tava com muito sono. E aí depois veio as outras palestras, as demais palestras e tal. E aí chegou a noite. E aí fizeram lá, teve a primeira palestra. E depois teve uma peça lá que fizeram do juízo final. Retratando, né, como seria o juízo final, como vai ser. E depois veio a palestra. Lembra que eu falei que meus pais são pastores? O meu pai ia pregar nessa palestra. Ele ia pregar sobre a crucificação de Cristo. E aí ele pregou. E nessa palestra, se você vai para o encontro com Deus, eu não quero te dar spoiler, digamos assim, do que vai acontecer. Eu quero que você receba... Sinto muito se veio barulho de vento agora. Mas eu quero que você receba esse poder, né? Esse poder do Espírito Santo nessa palestra da cruz. Eu só peço que você seja forte, porque ela é muito impactante, sabe? Se você vai para o encontro, se a sua igreja é assim, talvez mude de igreja para igreja, mas eu prefiro não contar para surpresa na hora. Mas realmente, Deus tocou o meu coração. Foi nessa palestra da cruz. E aí, nessa mesma noite,
eu aceitei Jesus. Eu não lembro se foi antes ou depois da palestra da cruz. Eu só lembro que eu aceitei Jesus nessa noite. Eu já tinha aceitado antes, mas minha mãe perguntou no meio do culto: quer aceitar Jesus? Eu fui lá, tipo, como quem não quer nada, sabe? Só que dessa vez foi realmente real. E aí veio depois, foi muito bom, foi celebração e tal. E depois, no domingo, teve mais palestras, fui batizado com o Espírito Santo. Não foi o batismo mergulho que vocês conhecem, foi batizado no Espírito Santo, tipo, jogaram óleo ungido em nós e tal. E depois acabou o encontro. Mas, mesmo assim... e no final do encontro também, tocaram a música do Samuel Mariano, Reatando Amizades. Que se você está afastado do caminho do Senhor, saiba disso. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, venha. Porque Deus está te dando oportunidade hoje. Ele fala na palavra dele que o Espírito Santo fala na palavra que há dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. Você quem decide qual caminho você quer seguir. Saiba que o caminho largo é o fácil, que leva para o inferno. Mas o estreito, o difícil, o caminho complicado de se conseguir é o que leva para o céu. Escolha esse caminho. Você que está nas drogas, você que está na bebida, você que está na pornografia, eu não sei. Você que está no pecado, você que está afastado da igreja, você que era cristão, mas acabou saindo da presença, volte. Porque Jesus está voltando e Ele mandou eu te avisar aqui que Ele quer te ver lá no céu. Ele quer teu nome escrito no livro da vida. Mas para isso, busque Ele. Porque naquela música realmente tocou meu coração. Eu mostrei o quanto eu estava afastado, o quanto eu estava sendo besta pro mundo, o quanto eu estava sendo besta para Satanás. E depois daquele encontro, foi só bênção. E eis-me aqui, né? Dia 21 de agosto de 2024. Totalmente cheio do Espírito Santo. Feliz, porque antes eu não buscava, mas agora que eu busco, a minha vida tomou um rumo totalmente diferente. Eu nunca tive uma vida tão feliz como essa. E eu só tenho a agradecer a Ti, Senhor Jesus, por ter me abençoado. Eu quero orar por você que chegou até o fim deste vídeo, que ouviu esse meu testemunho de vida, que mostrou que eu podia até não gostar de culto, podia até ter raiva de crente. Aqui no lado da minha casa tem uma igreja adventista. Eu tinha raiva de culto, eu ficava em casa a maioria dos domingos. E aí eu olhava pela janela, via as pessoas saindo desse culto e eu falava: perdedores. Tipo, como se eles estivessem só perdendo tempo ali na igreja, mas muito pelo contrário, eles estavam ganhando tempo. Aqui eu oro e entrego a sua vida nas tuas mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu vosso nome. Obrigado por ter me usado, Pai. Ter me usado para falar com essas pessoas aqui. Eu realmente te agradeço por ter me usado. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor. Eu não sei o que essa pessoa está passando. Eu não sei qual é a dificuldade dela, mas Tu conheces a dificuldade dessa pessoa, Pai. Tu conheces. Eu sei que Tu conheces. Então toca no coração dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo. 1, 2, 3, 10. Tu que sabe, Senhor. Mas faça com que esse vídeo alcance muitas pessoas. Que esse meu testemunho alcance muitas pessoas e que esse testemunho não venha ser para engrandecer a mim, mas a Ti, que mudou, que abriu os meus olhos e que abriu os olhos de muitas pessoas naquele encontro. Obrigado por tudo que Tu fez lá. Obrigado por tudo que Tu há de fazer na vida de cada uma dessas pessoas que está assistindo esse vídeo agora. Que tirou esses quase 15 minutos para Te ouvir. Fica com elas, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por ter assistido até o final. Fica com Deus e lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Amém?
paz do Senhor, irmão. Fique com Deus.